Eu sou Marcílio Miranda, consultor de negócios da área financeira, e estou aqui para apresentar o curso de Project Finance, o primeiro projeto integrado de TV e web da Universidade Petrobras. Esse é o nosso colega Luiz Guilherme, coordenador da área financeira. Olá! Com esse importante treinamento, a Universidade Petrobras nos dá a oportunidade de compreender essa tecnologia financeira de primeiro mundo, em seu estágio mais atualizado. O curso, dividido em 8 módulos, conta com a participação do professor Malcolm Sullivan, da empresa Euromoney, uma das mais renomadas instituições de ensino profissional em todo o mundo. Durante os módulos, nós vamos comentar e debater pontos relevantes da exposição do professor Malcolm. Para um perfeito entendimento do conceito e das aplicações do Project Finance, é essencial que vocês acompanhem o curso de forma linear. E não deixe de consultar nosso material didático disponível na web. Assim você poderá tirar qualquer dúvida e fazer exercícios de fixação para cada videoaula apresentada na TV universitária. Ainda na web está disponível o exame de capacitação para quem quiser receber o certificado da Euromoney. Aproveite ao máximo esse curso. Afinal, a técnica de Project Finance é uma eficiente ferramenta para alavancar negócios. Até daqui a pouco. Até já! Olá, eu sou Malcolm Sullivan. Bem-vindos a essa sessão de treinamento. Essa parte é, obviamente, a parte filmada do módulo, mas há algumas outras coisas para vocês também, para ajudá-los nesse processo de aprendizado. Temos livros com exercício e também algumas tarefas. Para que vocês tenham uma ideia do que estaremos fazendo durante esses módulos de vídeo e teremos sessões similares no material por escrito, esse slide mostra o que estaremos fazendo. Este é claramente o módulo de introdução. Depois pensaremos em coisas como os riscos em Project Finance, o modelo financeiro e como é usado, financiamento de dívida, perspectiva de capital próprio, o que pensam os patrocinadores do projeto, técnicas de mitigação de riscos, como gerenciar os vários riscos no projeto, documentação e, no final, um breve resumo para rever o que nós passamos. Antes de tudo, precisamos pensar claramente no que vem a ser Project Finance. Há bastante confusão. Primeiro, é preciso fazer uma distinção entre financiamento para um projeto e Project Finance. Quando falamos sobre Project Finance, estaremos falando, ou eu estarei falando aqui durante essas sessões, sobre isolar os fluxos de caixa de um projeto, usar uma empresa sob medida para levantar financiamento, e contaremos com os fluxos de caixa dos projetos e em quaisquer contratos desses projetos para repagamento da dívida. É, portanto, diferente de financiamento para um projeto onde, por exemplo, há um projeto onde a Petrobras garante tudo. É isso que chamaria financiamento para um projeto. Então, muitos dos pontos sobre os quais pensaremos aqui, estaremos vendo como olhar projetos individuais, mas as técnicas podem ser transportadas para outras situações. Por exemplo, quando houver um financiamento para projetos, algumas das técnicas aplicadas aqui poderão ser empregadas. Então, Luiz, eu destacaria nessa primeira parte do módulo 1 do professor Malcolm 3 pontos. Quando ele falou da diferença entre um Project Finance e um Project Financing, que é diferente, é um financiamento de projetos, e o outro é um projeto financeiro, que é a tradução para o português mais próxima do que quer dizer Project Finance. O Project Finance é um projeto, é um investimento em uma atividade produtiva, geradora de caixa, que é autossuficiente. E o Project Finance é um financiamento de projeto que pode ser corporativo. Quer dizer, todo Project Finance é também um financiamento de projeto, mas nem todo financiamento de projeto é um Project Finance. Isso é o que eu acho o primeiro ponto mais importante do que ele falou. O segundo ponto que ele falou, importante, é que é uma técnica e não é um produto. Isso é extremamente importante, porque
o Project Finance ele é usado para criar um produto específico para um determinado investimento e não um produto pronto para ser usado. Mas, Marcílio, uma colocação aí. Essa história de você usar uma técnica específica, como ele disse, tailor-made, para viabilizar o financiamento de um projeto, isso não encareceria demais o projeto em si? O estudo de viabilidade tem que levar em consideração todos os custos. A estrutura tem um custo, mas também tem um benefício. Então, quando se leva em consideração todo o projeto, se faz um estudo de viabilidade de todo o projeto, o parâmetro de aferição desse projeto é o valor presente líquido, é o VPL. Tá? Então, através do VPL, você vai aferir se o projeto está dando um bom resultado ou não. E é pelo resultado que se avalia esse projeto, se aquela estruturação, se a viabilidade do projeto é boa ou não é. É assim que se faz. Então, você tem que levar em consideração os custos e os benefícios. Se tem mais de uma alternativa para se financiar um projeto, sendo o Project Finance uma delas, o que se tem que fazer é comparar, né, o recurso próprio, o recurso de terceiro e o Project Finance. Quer dizer, um endividamento, uma dívida, um Project Finance ou capital próprio, ou a combinação desses três. É possível que exista um aumento de custo na estruturação, mas também pode haver benefício na hora de geração de receita, né, do impacto financeiro nas operações, né, no resultado operacional e etc. Então, é preciso fazer um estudo completo. A priori, não se pode dizer que o Project Finance é mais caro, que é mais demorado, que é mais complicado. E essa questão também que ele destacou, né, por ser uma técnica, ele leva a possibilidade de se criar um produto tailor-made, ou seja, feito sob medida para aquele projeto, né, em que, em muitos casos, passa a ser a solução mais indicada. Mas, a priori, a gente não pode dizer nada. Tem que haver o estudo de viabilidade e levar em consideração as várias alternativas, dentre elas o Project Finance, que é mais uma opção. Mais uma opção para se financiar o projeto. Perfeito. Vamos voltar então ao professor Malcolm. Project Finance existe há muito tempo. Na verdade, se voltássemos no tempo até 200 anos atrás, veríamos que quando ferrovias estavam sendo desenvolvidas e empresas especializadas foram fundadas para desenvolver ferrovias, essas eram empresas de projeto. Muitas pequenas empresas, quando pegam um projeto, mesmo que haja garantias para a dívida, esse é Project Finance, de certo modo, pois o projeto pode ser tão grande que é preciso olhar os projetos individualmente separados da empresa. Projetos imobiliários existem há muito, muito tempo. E quando eu comecei a minha carreira em banco, há bastante tempo. Não vou dizer exatamente quanto, mas faz um bom tempo. Mais e mais se via o Project Finance como opção para grandes projetos como petróleo e gás. O que realmente fez uma diferença muito grande no mundo do Project Finance foi a privatização, começando no final dos anos 80 no Reino Unido, pois de uma hora para outra, muitas empresas do setor público, como empresas de energia, de telefonia, outras formas de serviços, viraram empresas do setor privado com novas entradas no mercado. Então, o que começamos a ver em muitos mercados nos anos 90 foram Project Finance para projetos de telecomunicação, geração de energia e por aí. É uma área bastante ativa e não sem suas dificuldades. Existem várias coisas que deram errado em grandes Project Finance durante os anos 90. Por exemplo, tenho certeza que todos lembram dos termos crise asiática e crise russa. Bem, começaram a ter um efeito negativo sobre vários projetos nessas áreas. Podemos falar sobre isso um pouco mais adiante. Também começamos a ver mais e mais projetos do tipo do setor público, como financiamento de escolas, hospitais, estradas e outros projetos de infraestrutura, especialmente em mercados maduros, como no Reino Unido, onde o governo está realmente tentando encorajar o setor privado a trabalhar junto com o setor público. O novo milênio também já está agitado. Várias coisas estão acontecendo.
Por exemplo, quem se envolveu no financiamento de projetos de telecomunicação em mercados maduros, alguns projetos realmente tiveram sérias dificuldades. Alguns talvez tenham ouvido falar de projetos como o Iridium, um projeto de telefonia por satélite que teve sérias dificuldades. Houve outros problemas, pois algumas grandes empresas que patrocinavam projetos, equity investors, empresas como a Enron, por exemplo, tiveram suas próprias dificuldades financeiras. E dá para imaginar as complicações que isso causou. Mais recentemente, os projetos de setor público têm sido mais desenvolvidos e ocupam uma grande parte do mercado, e governos estão tentando realmente se envolver mais e mais em projetos mistos, público-privado. É claro, muito relevante nas áreas onde vocês estão envolvidos, os mercados de commodities, petróleo e gás. É claro que no período de cerca de 2002 em diante, começaram a subir os preços de commodities, o que é muito bom para empresas que geram receita a partir desses vários commodities. Agora vou mostrar algumas estatísticas desse setor. Vamos olhar alguns slides. Primeiramente, vamos olhar esse slide sobre empréstimos em Project Finance. Um pouquinho de história. Podem ver que em meados dos anos 90, o que vinha acontecendo era um crescimento constante no mercado. E a seguir aconteceu de vários desses projetos estarem na região da Ásia. Infelizmente, muitos desses projetos foram completados em 97 ou 98, bem a tempo da crise asiática. De maneira similar, ao final dos anos 90, podemos ver outro aumento no volume dessas transações. Muitas dessas transações terão sido em setores como o de telecomunicações. 3 ou 4 anos mais tarde, como expliquei antes, alguns desses projetos realmente estavam passando por dificuldade. Então podem ver que não tem sido um aprendizado fácil. Aqui temos muitas estatísticas. Esse slide em particular deve dar uma ideia do volume. Não é uma representação completa, pois haverá certos Project Finance que não são registrados em dados disponíveis ao público. Por exemplo, transações que envolvam apenas um banco e uma empresa como projeto. Mas isso deve dar uma ideia e podem ver que, chegando no período de 2001-2002, os volumes de transações de novos Project Finance estavam realmente caindo. Esse slide pode dar uma ideia melhor, porque eu não quero que pensem que Project Finance é adequado apenas para projetos novos, Greenfield. Mais e mais Project Finance está sendo usado como técnica para aquisições, por exemplo, como aquisições de usinas de força já existentes que estão sendo financiadas na base do Project Finance. Esse slide dará uma ideia da diferença entre os dois tipos. Geograficamente, é claro que já houve Project Finance no mundo todo. Em muitos casos, demorou um pouco para se desenvolver simplesmente porque, para emprestar dinheiro contra um projeto e contar com os contratos, temos que nos assegurar de que há um sistema legal eficiente. Em áreas como a Europa Central e Oriental, levou um tempo para desenvolver as estruturas para usar o Project Finance, porque o sistema legal não se desenvolveu o suficiente. De qualquer forma, esse slide dá uma ideia dos volumes. A área de petróleo e gás é de uma importância muito grande, particularmente no período após 2002, quando os preços de energia começaram a subir. Neste slide aqui tem alguns dos maiores Project Finance de petróleo e gás. Alguns dos nomes podem ser bem familiares. Há toda uma gama de transações aqui. Como podem ver, tem várias transações de gás natural, de dutos, etc. Uma tendência que continua em 2004.
Como podem ver nesse slide, há várias transações importantes de petróleo e gás que foram bem complicadas. Comparações de setor. De novo, é só para ter uma ideia das áreas de atividade de Project Finance, onde foram coletados esses dados e os que eu tenho se concentram basicamente em transações de infraestrutura, mineração, petróleo e gás. Podemos ver que infraestrutura, petróleo e gás, telecomunicações e energia são áreas bastante importantes. É claro que haverá várias pessoas que vocês encontrarão aqui. Muitos dos nomes são familiares. Vocês talvez já estejam trabalhando com eles em algum projeto. Os empreiteiros certamente serão bem conhecidos. Fluor, Chiyoda, IHI do Japão e tal. Se você trabalhar em outras áreas, haverá empreiteiros envolvidos em transações privado-público ou, em outras palavras, transações com financiamento misto, privado e público. Também encontrarão nomes familiares dos patrocinadores. Alguns desses patrocinadores podem já ser parceiros em algum projeto. Por exemplo, nomes como ExxonMobil, na área de gás natural e na área de petroquímicos em geral, cada vez mais projetos saem de países como o Catar, por exemplo. Se for do setor de energia, empresas como a International Power podem estar envolvidas. O que pode surpreender um pouco aqui é que há um banco aqui, o Macquarie. Surpreende um pouco ver um banco como grande patrocinador aqui. Este banco especializado investe pesado em projetos de infraestrutura, como portos e aeroportos, e projetos de estradas para depois fazer um pacote, vender e negociar na bolsa, o que explica porque vemos um grande banco aqui como patrocinador de projetos. Os bancos, podem ver aqui neste slide, são bem familiares. Verão que os bancos franceses são bastante ativos, como, por exemplo, o BNP Paribas, Société Générale e Callion. Também os bancos americanos, como o Citigroup, bem ativo, não é surpresa nenhuma. E os bancos ingleses, bancos como Barclays e Royal Bank of Scotland. As coisas mudaram bastante. Alguns anos atrás, veríamos mais bancos alemães e japoneses, como Leader Rangers. E esses são os bancos que realmente obtêm mandato para a sindicalização da dívida para os Project Finance. Mais recentemente, devido às pressões em cima dos bancos, vemos os bancos alemães e japoneses atuando menos. Esse slide aqui é para mostrar o que realmente esperamos ver em um Project Finance. Na raiz de tudo, no centro, o que vemos é uma empresa de propósito específico. Não é sempre uma empresa, mas tipicamente é assim. E temos vários grupos de pessoas aqui. Na linha de cima temos vários tipos de acionistas que esperamos ver. Pessoas físicas, empresas, empreiteiros e governos. Na esquerda vemos alguns dos contratos de fornecimento. Fornecimento de combustível, utilidades e tal. Na direita, as várias saídas que veremos, por exemplo, os contratos de compra. Falarei bastante sobre contratos de off-take nesse vídeo. Quando falar de off-take, eu me refiro simplesmente a contratos de compra. Embaixo temos as diversas fontes de financiamento de dívida e estaremos falando bastante sobre os diversos provedores de dívida. Bancos de desenvolvimento, por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o IFC. Falaremos sobre os bancos comerciais, como os Citigroup, os Barclays, Royal Bank of Scotland, Société Générale, etc. Vamos falar também sobre provedores de dívida em termos de títulos potencialmente, empréstimos negociáveis e tal. E também falaremos sobre financiadores especializados, companhias de seguro e fundos de infraestrutura. Isto é aproximadamente o que gostaríamos de ver em um Project Finance.
E o importante a fazer no início, quando pensamos em um Project Finance, no que fazer, é fazer um esquema como esse para ajudar a entender um pouco sobre quem está envolvido, onde estão os riscos da transação, etc. Bem, temos várias partes envolvidas e temos que pensar no que fazer. Então, vou introduzir alguns termos aqui. Primeiramente, dos patrocinadores. Claramente, o que queremos fazer aqui é assegurar que tenham uma taxa de retorno apropriada. A Petrobras não está nessa por diversão. Tem que haver uma boa taxa de retorno para os projetos. Então, mais tarde, estarei falando sobre taxa de retorno interna e valor presente líquido em projetos, mas, essencialmente, o que estaremos perguntando é: os patrocinadores estão tendo uma taxa de retorno adequada? Dos financiadores, falarei sobre Debt Service Coverage e Lower Life Coverage. Fundamentalmente, são medidas para dizer se os bancos vão reaver seu investimento e qual margem eles têm. Outros que serão mencionados aqui são os usuários do projeto. Não adianta ter um bom projeto se o usuário não tiver um serviço que represente um bom custo-benefício. Então temos que pensar em equilibrar esses elementos. Outras coisas a se pensar serão os empreiteiros e fornecedores e os contratos que tem aqui. O governo. Muitos dos grandes projetos, especialmente os projetos de petróleo e gás que envolvem a Petrobras, terão um envolvimento do governo. Querem impostos, querem custo-benefício, estarão negociando concessões e temos que pensar muito bem nos objetivos que eles têm. Ainda vou falar também sobre as agências de desenvolvimento, os EFCs, os bancos mundiais, para ver quais são suas expectativas com o projeto. E o que é crítico é realmente nos assegurarmos que todas as partes nesta transação ganhem com ela, senão o Project Finance não funcionará. Bem, podem perguntar por que se envolver em Project Finance afinal? Pois há muitas alternativas para uma empresa como a Petrobras. Por exemplo, simplesmente levantar fundos de maneira corporativa, dando garantias. Project Finance tem muito a ver com alocação de riscos, transferência de riscos para terceiros. É claro que não é preciso fazer isso somente com Project Finance, mas em um Project Finance, muitas dessas questões de mitigação de risco que discutiremos depois realmente se evidenciam. Então, o primeiro risco que podemos olhar são todos os riscos políticos, pensando em alguns dos países onde a Petrobras opera. Pode ser necessário pensar como lidar com os riscos políticos. Outra coisa a pensar em termos dos financiadores para a Petrobras, ou seja, como essas coisas serão registradas nas demonstrações financeiras da Petrobras. Vão entrar no balanço patrimonial ou não? Outros pontos, outras motivações a considerar serão, por exemplo, a empresa como a Nokia, ou a Ericsson, ou Motorola, que querem vender seus telefones, mas talvez tenham que financiar uma concessionária que foi aberta, pois tem uma licença. Outra coisa ainda que discutiremos serão como alavancar a estrutura de capital. Quando falo disso, é simplesmente a relação entre a dívida e o custo total, pois, como discutiremos aqui, para o patrocinador de equity, uma dívida maior poderá incrementar seus rendimentos. Outra motivação que teremos aqui pode ser simplesmente uma fonte alternativa de financiamento. Empresas como a Petrobras estão obviamente usando bancos, mercados internos, mercados de título, securitizações. O Project Finance pode ter um grupo diferente de financiadores. E isso pode ser um atrativo por permitir que a Petrobras tenha fontes de financiamento alternativo e cumprir os contratos de off-take de maneira aceitável. Compartilhamento de risco. O compartilhamento de risco é uma motivação muito forte para essas coisas, alocar alguns dos riscos. Índices de avaliação de riscos da dívida serão outro item a ser considerado.
Toda empresa tem um índice, seja um índice interno de um banco ou de uma agência como Moody's, Standard & Poor's ou Fitch. E é possível que em um Project Finance possamos conseguir um índice melhor do que na empresa como um todo. E por último, não podemos nos esquecer, é claro, que não é apenas uma questão de investimento financeiro em um projeto. Muitas vezes, estamos falando de envolvimento contínuo nas operações, recebimento de honorários, envolvimento nas operações, etc. Ao estruturar um negócio, há várias coisas e falaremos mais disso em sessões futuras. Primeiro, temos que começar a pensar nos riscos. Temos que pensar no pacote financeiro. Por exemplo, usamos dívida? Usamos capital próprio? Por estar isolando os fluxos de caixa em uma transação de Project Finance, precisamos também equiparar os riscos com as garantias. Logo, vamos pensar nas mitigações possíveis. Temos que começar a pensar nos riscos legais. E para enfatizar o que disse antes, teremos que pensar em como equilibrar todas essas transações de forma que todos os envolvidos nelas estarão motivados. Pois não podemos perder de vista o fato de que o período de desenvolvimento e o tempo envolvido em examinar esses Project Finance podem chegar a vários anos. E há que se ter muito claramente, desde o início, que todos os envolvidos no projeto estão motivados. A seguir, vamos começar a olhar as mitigações de risco. Mas antes disso, um breve resumo. Primeiro, Project Finance existe há muito tempo, mas cada vez mais com a privatização se tornou um fator importante. Segundo, temos que pensar muito claramente nas motivações, não só para a Petrobras, mas todos os envolvidos nas transações, pois precisamos de uma estrutura que vai atender aos objetivos de todos, especialmente porque em um Project Finance vamos depender dos fluxos de caixa do projeto para o repagamento de capital e o retorno ao investidor. E alguns dos pontos que temos algumas das motivações serão questões socioambientais que temos que considerar. Como disse então, aí está uma introdução. Deu para ter uma ideia das pessoas envolvidas nessas transações. E no próximo módulo falaremos sobre os riscos e, mais tarde, sobre como são mitigados. Bom, até logo. Voltarei para falar sobre alguns dos riscos em Project Finance. Bom, encerrou-se o módulo 1 e eu gostaria de destacar alguns pontos que eu considero relevantes abordados pelo professor Malcolm. Ele apresentou uma relação bastante grande, né, e abrangente, mas que nem sempre todos aqueles, digamos, participantes estão presentes no Project Finance. Né? E é um motivo de confusão, né, de conflito, a quantidade de participantes. Quanto maior o número, mais problema poderemos ter. Esse era um ponto importante a ser enfatizado, uma vez que nas outras modalidades de financiamento, né, de projetos, a gente não vê um número tão grande de participantes, né, envolvidos no financiamento em si do projeto. Né. E como você bem mencionou, é importante a gente não só atentar para a qualidade, como também para a quantidade, para não criarmos uma estrutura extremamente complexa, cara, e que muitas vezes pode até levar a inviabilizar esse tipo de modalidade de financiamento. Né. Bom, eu não vou entrar muito nesse detalhe, né, de se os financiamentos de projeto, o financiamento corporativo, ele tem mais ou menos participantes. Né? Na verdade, se formos comparar, né, rigorosamente teriam até os mesmos participantes, né, porque é preciso ter advogado lá no financiamento corporativo ou no Project Finance. É preciso ter alguém que vai dar o funding, vai dar o recurso financeiro e nas duas situações. Então, a questão é no Project Finance que as partes, esses participantes, eles podem são mais influentes, têm um destaque maior do que num projeto corporativo. A diferença é essa, que está mais